Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. Vamos conversar nesta edição sobre o marco legal da primeira infância. Após 6 anos da lei, instituições governamentais ainda têm muitos desafios para pôr em prática ações que garantam a proteção e o desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos de idade. A Câmara tem realizado uma série de debates com especialistas para chegar a uma definição clara sobre o papel de cada agente no atendimento integral dessas crianças. Além disso, algumas propostas estão em tramitação e visam aperfeiçoar a lei do marco legal, como o projeto que cria o Sistema Nacional de Informações da Primeira Infância. E quem vai avaliar a implementação desse marco legal são as deputadas Leandre, do PSD do Paraná, que é coordenadora da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, e a deputada Daniela do Vaguinho, do Partido União Brasil, do Rio de Janeiro. Ela é uma das autoras do projeto de lei sobre o Sistema de Informações. Bem-vindas, deputadas. Obrigada por atender o nosso convite e participar aqui do programa. Bom, nós vamos assistir também um depoimento de uma especialista que vai falar sobre a escuta especializada das crianças de 0 a 6 anos. Escutar uma criança, principalmente na primeira infância, é um grande sinal de evolução da humanidade, porque nós vivemos num mundo adultocêntrico onde a gente acha que só os adultos, na verdade, participam das construções, tomam iniciativas, e a criança vai ser alguém quando se tornar adulto. E o Marco Legal da Primeira Infância é uma lei fabulosa, porque ela deixa claro que tudo começa desde o começo da vida. A criança já é cidadã, ela já é uma pessoa, ela já é um sujeito de direitos desde o começo da vida, desde a mais tenra idade, que é a primeira infância. E é por meio da escuta que ela realmente pode ser tratada como sujeito de direitos, tendo a oportunidade de participar. Então, isso depende da nossa capacidade de desenvolver competências para ouvir a linguagem específica dessa fase da vida, que é uma linguagem muito particular. É a linguagem do movimento, do choro, do olhar, da forma de se movimentar, muitas vezes da mudança de humor. A criança, ela fala sem palavras ainda. Então a gente precisa voltar a lembrar o que é ser criança. Todos nós já fomos crianças e acabamos esquecendo, e aprender a ter essa sensibilidade necessária para promover a participação da criança. Bom, eu gostaria de conversar com a senhora primeiro, para falar, a senhora que coordena a Frente Parlamentar, para explicar melhor essa escuta da criança, que é um tema que foi do seminário da primeira infância, mas que só agora realmente está sendo mais debatido. O que está sendo trazido pelos especialistas? Bom, no 8º Seminário Internacional do Marco Legal da Primeira Infância, nós optamos em fazer como tema principal a escuta da criança por alguns motivos. Primeiro, ele traz no próprio marco legal a criança como sujeito de direito, a criança cidadã, que antes a gente não tinha esse status em lei, Mas para que ela possa efetivamente exercer esse direito, a gente precisa compreendê-la. O Brasil ainda tem uma deficiência muito grande, uma carência de profissionais que realmente tenham essa competência de entender a criança. E também a gente vem de uma cultura onde a própria sociedade não dá ainda a devida atenção, o devido valor ao que a criança tem para falar. O que a gente percebeu em função da pandemia, na questão do isolamento, onde as crianças ficaram, e a gente entende que as grandes vítimas da Covid, não só agora no período da pandemia, mas no futuro também são as crianças pela perda do desenvolvimento que elas terão fora do ambiente escolar, do convívio comunitário. A gente percebeu que os pais não estão preparados para estarem mais presentes com os filhos, saber interpretar o que a criança quer dizer, e a vinda de
né, profissionais, principalmente da esfera da justiça, como foi a juíza que veio da Itália, que participou do seminário, traz para a gente experiências onde nós tivemos um depoimento no seminário internacional do prefeito de Colinas, que tem feito um trabalho no sentido de implementação do marco legal na elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância. Ele demonstrou estar bastante assim surpreendido com o que ele ouviu das crianças quando ele perguntou para elas que tipo de cidade ele poderia construir para elas, onde elas comentaram a respeito das escolas, comentaram a respeito dos locais de brincar, da segurança. Tudo isso é uma riqueza muito grande que a gente não tem o hábito, né, de explorar e nem assim a paciência, muitas vezes, de ouvir e interpretar o que a criança quer dizer. E nós temos aqui no Brasil, além do Marco Legal da Primeira Infância, também a lei da escuta especializada, que é onde você vai poder permitir que, através de um profissional qualificado e habilitado para isso, você não revitimize uma criança que é vítima de violência ou que é testemunha, né, em algum processo. Eu acho que isso é algo extremamente importante que a gente precisa aprimorar, mas nós temos um caminho muito grande pela frente ainda para a gente poder trazer isso, né, na sua efetividade, naquilo que prevê tanto a lei da escuta especializada quanto o marco legal, quando quer escutar a criança como uma cidadã, né, um sujeito de direito. Sim, deputada Daniela, eu queria que a senhora, que tem uma experiência voltada muito para os municípios, falasse para a gente como está sendo feito, se é possível realmente ouvir as crianças de 0 a 6 anos, os municípios terem alguma política pública voltada para essas crianças. Bom, essa implementação do Marco Legal da Primeira Infância, eu estou como coordenadora da região Sudeste e eu, como primeira-dama, né, do município, meu esposo é prefeito, eu preferi começar pela cidade de Belfor Roxo. A gente criou um comitê intersetorial para que a gente pudesse formalizar esse plano municipal para a primeira infância. Após agora o retorno das aulas por conta da pandemia, que os alunos ficaram 2 anos aí praticamente fora das escolas, foi feito um projeto muito bacana, a Árvore dos Sonhos, onde os professores, todos ali que estão dentro da escola, os especialistas da educação, pudessem escutar essas crianças através de desenhos. Como foi feito? Cada professor, né, dentro da educação infantil, as crianças de 3 a 6 anos, até o primeiro ano também, iam para o pátio, recebiam uma folha de papel recortada como se fosse uma folha de uma árvore, e ali ela ia expor as suas necessidades e o que ela gostaria que a cidade de Belfor Roxo tivesse, né? O que o prefeito Vaguinho pudesse fazer para que ela se sentisse bem naquela cidade. E foram várias crianças que falaram, né, de forma muito criativa, desde de parque aquático até o tobogã, praças que tivesse árvores, que tivesse, como é que fala? Potes de doces, enfim. Mas também, não só a questão positiva, teve também algo que nos chocou bastante, né? Inclusive, os profissionais me apresentaram. Por conta desse isolamento, crianças que fizeram desenhos e as professoras perguntavam, né, para poder escrever. E a criança pegou e falou assim: gostaria muito que meu pai parasse de beber. Outra, gostaria muito que eu quero que meu pai pare de bater na minha mãe. Então, teve 2 momentos assim, né, que as crianças puderam, através daquele projeto, daquele momento ali, delas desenharem, através do desenho, elas transmitirem, né, os seus desejos. Foi bom a senhora lembrar também dessa escuta especializada. Eu queria que a senhora dissesse como que foi trazido isso aqui no seminário, já que realmente nesse período da pandemia houve muitos relatos de violência, aumentou a violência em família. O que os especialistas trouxeram e como combater mais esse desafio? Eu acredito que desde 2019 a gente ganhou assim, um aliado muito especial, né, nessa luta pela primeira infância, que é o Conselho Nacional de Justiça. Todo o sistema judiciário hoje, ele está bastante envolvido, né? Tanto é que agora há a proposta de se criar política integrada
para a primeira infância do sistema de justiça. Eu tenho certeza que isso vai trazer para a gente assim, resultados bastante positivos. A Câmara dos Deputados, né, nós, enquanto frente parlamentar, a gente consegue fazer articulação, né, elaborar as leis, propor alteração nas leis, aprimorar os marcos regulatórios que nós temos, porém, não compete a gente fazer a execução. Mas quando a gente encontra, por exemplo, amparo no sistema de justiça, que vai cobrar a efetivação, né, daquilo que está escrito no ordenamento jurídico, e também encontra respaldo nos tribunais de contas, que vão começar, né, fazer uma fiscalização naquilo que os municípios também estão fazendo, a gente começa a perceber que a lei ela vai para além daquilo que está escrito no papel. Ela cumpre, né, com a sua missão, que é de mudar histórias de vida. Nós temos uma realidade muito triste aqui no nosso país, onde 4 em cada 10 crianças brasileiras vivem em extrema pobreza. Aquilo que a deputada Daniela acabou de relatar, a gente ouve frequentemente das crianças, e a gente também sabe que o momento que uma criança vive na sua primeira infância, todas essas experiências, ela vai levar para a vida inteira. Então, quando a gente olha o cenário de violência, o mapa de violência do país, você não pode pensar que uma pessoa nasceu agressiva. A ciência já provou que não é verdade. Ela, com certeza, é fruto do ambiente que ela vive. Então, tudo que vem para aprimorar aquilo que nós já temos, porque o Brasil ele tem uma legislação extremamente eficiente. A legislação nossa, inclusive, ela é sempre ressaltada a nível internacional. O Marco Legal da Primeira Infância, inclusive, é uma lei que tem assim, uma consistência científica muito forte, traz todo essas descobertas científicas para dentro da legislação, e o que a gente quis propor no Marco Legal é justamente isso, a gente se apropriar desse conhecimento para poder fazer políticas públicas que elas possam mudar a realidade do nosso país, mas mudando a causa do problema e não tratando o efeito do problema. Então, quando a gente tem parceiros como o CNJ, parceiro como a Atricom, que é a Associação dos Conselheiros de Tribunais de Contas, e a gente tem também gestores públicos engajados, eu tenho certeza que a gente dá grandes passos. O seminário, essa 8ª edição do seminário, eu acho que ela mostrou esses avanços, mas também trouxe para a gente desafios que até então, você só ter isso na lei, ele por si só não resolve. Então, eu tenho que escutar a criança, tudo bem, mas que tipo de escuta que tem que ser? A pessoa tem que, assim, desenvolver essas competências também, não só no campo profissional, mas também qualificar as famílias, para que elas também saibam entender a criança, o que a criança está tentando trazer da leitura. Nós entramos agora num período muito especial, que é a questão do combate à violência contra a criança, do abuso sexual contra as crianças, e a gente sabe que esse é um tema que a criança emite sinais. E muitas vezes, por mais que ela não fale porque ela tem medo, muitas vezes ela sofre ameaça, né, do agressor ou do abusador, enfim, ela emite sinais. Então, a gente tem que ter pais preparados para observar esses sinais, nós precisamos ter professores preparados para observar esses sinais. Porque da saúde isso, também. Porque lei para punir esse tipo de agressão, de violência, nós temos. Lei para garantir o direito da criança, nós temos. Agora, nós precisamos cada vez mais qualificar, né, toda a nossa rede de proteção para que ela também esteja preparada para identificar e interpretar os sinais que a criança traz. Sim. Deputada Daniela, e como colocar em prática nos municípios uma política integral, ou seja, que ela perpasse tanto pela saúde, educação, assistência social, para que realmente seja prioridade essas crianças de 0 a 6 anos? Bom, Leandre falou com muita propriedade a questão da qualificação, né? A partir do momento que a gente começa a qualificar os profissionais, a gente já tem uma outra visão, né? Eu acho que a educação é muito importante porque as crianças passam muito tempo, muitas horas dentro da escola, e ela tem a confiança de falar com o professor, desabafar com o professor, ou até mesmo o professor identificar o que essa criança está passando por algum problema. Ela não está bem. O professor fica de segunda a sexta ali convivendo com essa criança e ele vai conseguir identificar. Então, assim, para colocar em prática, primeiro tem que passar pela capacitação. E assim, claro, o prefeito ter essa visão também, ter essa sensibilidade, né? Ser realmente um amigo da primeira infância, né? Implementar o marco, né, legal da primeira infância, através do Plano Municipal da Primeira Infância, para que a gente possa
fazer o nosso melhor, né, para nossas crianças. Qualidade de vida, dignidade, que elas tanto merecem e precisam. Deputada Leandra, eu queria que a senhora fizesse um balanço desses 6 anos dessa lei, em termos de Brasil e as experiências que a senhora viu nesse seminário também. Veja, a partir do momento que o marco legal ele foi sancionado, é lógico que a gente teve muitas conquistas, né? Podemos citar no âmbito do executivo, o programa Criança Feliz. É o maior programa de visitação do mundo, onde que leva o conhecimento da importância que tem a primeira infância para dentro de onde as crianças vivem e para quem cuida dessas crianças. Então, eu vejo como o maior desafio que a gente tem de todos, que é a base para uma discussão assim eficiente, no sentido da gente melhorar enquanto sociedade, é as pessoas reconhecerem e conhecerem também a importância que tem a primeira infância na construção de uma sociedade. Infelizmente, hoje, boa parte da sociedade brasileira não tem o conhecimento sobre o que é a primeira infância, qual é a importância desse período para a vida do cidadão, né, ao longo da sua vida. A gente olha para gestores públicos que ainda olham para aquilo que é aplicado de recursos em políticas de primeira infância como gasto, como despesa e não como investimento. E isso é uma inversão que a gente precisa fazer, mas para isso, nós como parlamentares, nós temos feito o quê? Nós temos inspirado pessoas, mobilizado lideranças e sensibilizado a sociedade. Porém, a gente precisa, né, de um reforço para isso. Porque quando os veículos de comunicação também nos ajudarem a fazer uma comunicação em massa, para que todo esse conhecimento da importância que tem a primeira infância, que o cérebro da criança, desde a gestação até por volta dos 3 anos de idade, ele está quase que completamente desenvolvido e que as potencialidades e as habilidades do ser humano, ele se desenvolve nesse período e tudo que a criança absorve, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins, vão refletir para a vida toda dessa criança. Eu acredito que a gente vai poder avançar cada vez mais. Então, o balanço que a gente traz é esse. Primeiro, a gente precisa cada vez mais intensificar, né, levar o conhecimento das pessoas a importância que tem a primeira infância. Segundo, a pandemia trouxe para nós um retrato de fome que a gente tentava vencer ao longo de muitos anos de trabalho, que a gente está vendo novamente a desnutrição infantil, a gente está vendo novamente a mortalidade infantil. A gente vai precisar de algumas décadas para recuperar todo esse prejuízo no aprendizado, no desenvolvimento das crianças, porque claro, a pandemia vai passar, mas aquilo que ela vai deixar de sequelas, o país vai ter que se esforçar muito para tentar recuperar, porque quando a desigualdade ela inicia no ponto de partida, é difícil você, ao longo da vida, você diminuir essa desigualdade. Então, quando se reconhece que a primeira infância é o período mais importante na vida de um ser humano e para o desenvolvimento de uma sociedade, é a maior oportunidade que você tem enquanto poder público, enquanto pessoas que têm poder de tomar decisão, de você combater a pobreza, de você reduzir as desigualdades sociais e de você mudar histórias de vida. Então, acho que a grande mensagem que a gente quer deixar para as pessoas é justamente isso. E que a gente também não pode esperar só do poder público. A gente não pode só esperar dos agentes públicos. A gente precisa também mudar como ser humano e enxergar nossa responsabilidade como ser humano, porque a partir do momento que eu negligencio uma criança que está em situação de vulnerabilidade, porque ela não faz parte da minha família, achando que ela não é um problema meu, que ela é problema do prefeito, por exemplo, ou do governador ou do presidente da República, eu estou negligenciando o futuro que eu vou fazer parte também. Porque essa criança, ela não... Nenhuma criança escolhe em qual família vai nascer, nenhuma criança nasce já predestinada a ser médico, a ser doutor, a ser professor, mas nenhuma criança também nasce predestinada a ser bandido. Então, acho que é essa sensibilidade que a gente precisa cada vez mais colocar no coração das pessoas, porque isso é um ato de amor. No meu ponto de vista, você trabalhar em prol das crianças, eu não posso pensar, eu estou trabalhando pelo futuro das crianças, não, eu estou trabalhando pelo presente do nosso país, porque se eu quiser mudar o futuro da nossa história, eu preciso mudar o começo da nossa história e garantir que as crianças tenham oportunidades iguais desde o momento que elas nascem, né? E o Estado, lógico, ele vai criar condições para você potencializar isso, mas a sociedade como um todo, ela também tem essa responsabilidade.
Com certeza. E, deputada, como a gente está falando do marco legal e já existem outros projetos para aperfeiçoar, e um dos projetos a senhora também é autora, sobre o Sistema Nacional de Informações. Eu queria que a senhora contasse para a gente o que está previsto nesse projeto. Bom, a gente precisa colher realmente dados, essas informações, para que a gente conheça as crianças, né? Cada uma do seu jeitinho, cada uma com a sua realidade. Então, o objetivo principal é a gente ter especialistas para colher essas informações, para que a gente possa levar, executar os trabalhos que a gente precisa executar, cada um nas suas funções. E o senhor acha que os municípios têm realmente colocado em prática esse marco legal nesses 6 anos? Bom, nossos 5.570 municípios do nosso país, são 500, né, é isso? A nossa presidente aqui da Frente Parlamentar. 5.555. E 500 municípios que fizeram adesão, ainda é muito, né, muito pouquinho, e a gente precisa, de fato, sensibilizar todos esses prefeitos, enfim, governadores, para que eles possam abraçar essa causa e lutar pelas nossas crianças. Ela precisa virar uma política de Estado, né? Ela não pode ser apenas uma política de governo. Exatamente. É um trabalho de longo prazo isso, porque a partir do momento que você elabora o plano, você não pode elaborar o plano para aquele governo, você precisa elaborar um plano de longo prazo e que ele possa ser revisado assim a cada período. Mas ela tem que ser uma política de Estado, que daí sim o marco legal pode se efetivar. E o próprio marco legal ainda é muito recente, 6 aninhos, está na primeira infância, inclusive, então é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente, claro, que já está colhendo frutos e a gente precisa fortalecer essa política para a gente alcançar as nossas crianças. Que desafios a senhora acha que ainda temos agora para que realmente seja implementado o marco? Bom, a gente precisa rever algumas coisas e o que eu tenho observado, né, eu indo assim aos municípios e falando até do Marco Legal da Primeira Infância, falando da importância, né, da gente trabalhar realmente as nossas crianças, desde o nascimento, né, a mãe até os 6 anos de idade. De verdade, o que a gente precisa é levar a informação, é de falar da primeira infância. O que a gente precisa fazer é levar essa informação. E o desafio, aí a gente encara o desafio, é fazer com que os nossos governantes consigam enxergar, né, consigam ter essa sensibilidade e perceberem que a gente vai ter uma sociedade melhor, a gente investindo nas nossas crianças, para que elas tenham uma janela de oportunidade. Na sua opinião, deputada, que desafios a gente pode elencar aqui? Eu vejo que quando a lei traz prioridade absoluta, o maior desafio da prioridade é no orçamento, né? Porque ali é que você vai ver se existe o compromisso ou não. E a gente tem trabalhado já também desde 2019 para incluir a primeira infância, como aconteceu no governo federal, no plano plurianual, porque daí você traz metas que, através disso, inclusive, desencadeou na agenda transversal da primeira infância, que agora todos os ministérios estarão envolvidos, porque assim você vai conseguir fazer uma política intersetorial, que se você faz uma política intersetorial de um ministério ou de 2 ministérios não dá, então todos os ministérios precisam estar envolvidos com isso. E eu vejo que é justamente isso, é você conseguir tirar tudo aquilo que precisa ser feito pela primeira infância do gráfico orçamentário do campo de despesa e levar ele para o campo de investimento. Porque a partir daí você vai perceber que o maior retorno que pode se ter no campo, né, inclusive de retorno financeiro para um Estado, é justamente você investir na primeira infância, que a gente tem estudos, inclusive de economistas renomados internacionalmente, que dizem que cada dólar investido na primeira infância reverte em $7 para o Estado. Mas, infelizmente, como a política da primeira infância é uma política de longo prazo, ela demora para mostrar os resultados, a gente ainda, né, se depara com situações onde lá no município, onde que a criança vive, que é onde precisa acontecer, né, toda essa movimentação e essa mudança, é preferível construir a creche do que você qualificar o profissional, do que você realmente dar acesso para a criança ao ensino de qualidade, ao ensino infantil. É preferível construir uma ponte do que você investir em políticas públicas de parentalidade, por exemplo, que dê a oportunidade dos pais também estarem mais presentes com os seus filhos, de qualificar as famílias, enfim. No meu ponto de vista, eu acho que o desafio nosso agora é convencer o agente público,
de que o orçamento precisa prever a criança e ali é que ela tem que ser a prioridade absoluta, porque você não faz política pública sem ter recursos para isso. Deputadas, muito obrigada por atender o nosso convite e discutir aqui esse tema tão relevante. Eu conversei sobre os desafios da implementação do Marco Legal da Primeira Infância com as deputadas Leandre, do PSD do Paraná, e Daniela do Vaguinho, do Partido União Brasil do Rio de Janeiro. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.